Só uma dúvida. Sabe qual é a sensação de ser trocado por um modelo mais novo? E não, você não precisa ser um brinquedo para entender isso. Acontece naquele grupo de amigos, quando surge alguém mais engraçado que você, ou no trabalho, quando o estagiário domina uma ferramenta que você nem sabia que existia. E acontece principalmente quando você percebe que a pessoa que você mais ama, bom, ela já não precisa mais de você para ser feliz. A Pixar nos vendeu Toy Story como uma aventura sobre amizade. Mas, na verdade, esse filme é um manual de sobrevivência para o maior medo do ser humano: o medo de se tornar substituível. E a pergunta que nos fica quando estamos assistindo é a seguinte: quando foi que você deixou de ser prioridade de alguém para virar apenas um plano de fundo? E é por isso que Toy Story bate tão forte quando a gente cresce. E não só por ser uma animação com um estilo completamente inovador na época. Não. Toy Story ensinou a gente a crescer, conversando tanto com as crianças quanto com o público mais velho. E antes que alguém me diga: "Ah, mas é só um desenho infantil." Calma, meu amigo. Calma, porque o filme não está falando só de brinquedos, já que quando você assiste, quando criança, o máximo que vê é uma história divertida de brinquedos que ganharam vida. E não, eu não tô falando desse não, tô falando desse filme aqui. Isso porque quando crescemos, a coisa muda. Você percebe que aquele brinquedo passa por algo que é bem semelhante à sua vida. Hoje vamos falar sobre Toy Story, a história sobre como você deixou de ser necessário. Toy Story, lançado em 1995, se inicia com uma simples brincadeira, com o menino Andy no quarto dele enfrentando um terrível fora da lei, aquela batata desgraçada. E então, o filme já nos mostra quem é o protagonista dessa história, o xerife Woody, protagonista não só da brincadeira, mas também da vida do Andy. Woody é o cara que fica no centro da cama. Ele é o líder de todo aquele quarto. Por anos, a identidade dele foi de ser o favorito. E quando a sua vida inteira é baseada em ser útil para alguém, o dia em que você para de ser, então você para de existir. E o problema de construir sua identidade em volta de um lugar que você acredita ser só seu é que o mundo tem um costume desagradável de mudar sem pedir sua permissão. Quando chega o aniversário do Andy, ele não surge como uma festa, mas sim como uma ameaça. Todos têm medo do Andy ganhar algo tão legal que possa chegar a substituir eles. E a boa notícia é que o Andy só tem amigo merda quando é pra se dar presente. Presentes como uma merendeira, batalha naval, que eu particularmente não conheço um ser humano que goste disso, e um lençol. A droga de um lençol. Quem convidou esse garoto? E então, no último presente, algo acontece. O Andy ganhou um brinquedo novo. E a comparação feita logo de cara é bem injusta. De um lado a gente tem o Woody. Ele é feito de pano, costura e uma corda nas costas que repete a mesma frase desde os anos 50. Ele é um brinquedo clássico que já conhece o lugar que ocupa. Ele é analógico, ele é limitado, ele é confortável. Mas depois do Sputnik, o mundo parou de olhar para as ferraduras e começou a olhar para as estrelas. E é assim que temos a introdução de Buzz Lightyear. Golpes de karatê, visor retrátil, laser e a promessa de ir ao infinito e além. Ele não é só um brinquedo novo, ele é uma experiência. O Buzz representa o upgrade da era dos astronautas. Aquela tecnologia que faz tudo o que você fazia, só que melhor. Ele é mais rápido, com mais cores e uma luzinha que pisca. Só da gente reparar no enquadramento que o Buzz chega no quarto, visto de baixo para cima, já fica claro pra gente que aquele quarto tem um novo favorito. E é aqui que a gente começa a se projetar na tela, porque dói admitir que a gente também é um pouco de pano. A gente tem nossas limitações, nossas frases repetidas e nossas manias. E quanto ao mundo, o mundo é um fabricante de Buzz Lightyear em série. Todo dia surge algo mais brilhante, mais tecnológico e mais barulhento, pedindo a atenção das pessoas que a gente gosta. O Woody, ele olha pro pé e vê o nome do dono. Ele vê a prova de que ele pertence a alguém, mas ele olha pro outro lado e vê o Andy escrevendo o nome do pé do Buzz, com uma letra melhor, com um N sem estar virado ao contrário, e com um lembrete de que o lugar que era só seu, agora tem um novo dono. E os brinquedos deixam isso bem claro pra ele. Por que você não tem um laser, Woody? Eu odeio tanto esse personagem. A gente passa a vida inteira tentando ser o Buzz. O cara novo, tecnológico, o indispensável, mas no fundo, todo mundo tem aquele medo secreto de ser o boneco de pano deixado no baú.
E é então que o favoritismo no quarto é colocado à prova, quando o Woody escuta que só um pode ir com o Andy para o Pizza Planet. Podemos observar que o que torna o Woody o protagonista perfeito não é ele ser o maioral. Muito pelo contrário, o Woody é um completo desastre. Se você parar pra olhar, o Woody é o personagem mais humano dessa franquia, o que é uma ironia desgraçada. Ele sente inveja, ele sente medo de perder seu posto, ele sente aquela vontade absurda de jogar o rival pela janela só pra ver se o problema desaparece. Que inclusive é o que acabou de acontecer. O Woody é o vilão da primeira metade do filme, mas é o vilão que a gente se identifica, porque no fundo, a gente sabe que faria o mesmo. E se encontrando no posto de gasolina, eles decidem resolver suas diferenças da forma mais saudável possível, que é caindo na porrada mesmo. Depois de uma sucessão de erros e vários... Isso aí que vocês estão vendo. Os dois acabam na casa do Sid, que inclusive é a cara do Will Poulter. E o Sid, bom, digamos que é uma criança bem criativa. Normalmente falam que suas brincadeiras são um pouco psicopatas, mas pelo menos, na minha realidade, a maioria das minhas pelúcias foram parar no estômago do meu cachorro e meu Homem-Aranha era PCD. Então não vou julgar tanto assim. Mas uma coisa que eu percebi do Dr. Frankenstein Mirim é que os brinquedos dele são um lembrete visual de que, quando você perde a sua utilidade padrão, o mundo te desmonta e te remonta de um jeito que você nem reconhece mais. E sim, eu estou falando daquelas quimeras esquisitas. Oh, esse aqui até que é bonitinho. Já esse aqui, sei não, hein? Agora, virando um pouco a tela, a gente se esbarra em uma perspectiva diferente do que é perder sua função. Enquanto o Woody luta para recuperar o lugar que ele tinha na vida do Andy, o Buzz descobre que o lugar que ele achava que ocupava no universo nunca nem existiu. Ele não é e nunca vai ser um patrulheiro espacial. E é um tipo de dor diferente, sabe? Pro Woody, a utilidade era externa. Ele precisava ser o favorito de alguém para se sentir vivo. Pro Buzz, a utilidade era uma missão. Ele precisava ser um herói para se sentir real. Imagina assim, você passa a vida inteira acreditando que é especial, construindo uma versão de si mesmo. Você treina, se esforça, se convence de que nasceu para algo galáctico. Para no final, seu trabalho, seu status, sua utilidade, tudo desaparecer. Você continua sendo você, mas sem conseguir se enxergar da mesma forma. Como se você tivesse virado uma barata. Isso não é a crise dos 30, é a sinopse de A Metamorfose. Aquele adesivo de Made in Taiwan, desculpa, eu não sei falar isso direito, não é só uma marca de fabricação. É o certificado de que sua individualidade é apenas uma produção em massa. Nada quebra mais a gente do que perceber que o nosso propósito de vida pode ter sido escrito por outra pessoa. O Buzz não perdeu apenas o braço naquela queda, ele perdeu o chão. Tecnicamente caiu de cara nele. É até bastante irônico se você parar pra pensar. Um quer voltar a ser importante para alguém, e o outro descobriu que nunca foi importante nem para si mesmos. Ambos aqui bebem da mesma fonte, a sensação de que, sem uma função clara, eles não têm valor. E quando você descobre que não é o herói da história, a primeira reação é o deboche. Porque se você não é o patrulheiro espacial que planejou ser, então quem você seria? Para entender melhor essa pergunta, veja esse chapéu. Eu sou a senhora Marocas! Pois a única coisa que lhe restou para o Buzz naquela hora era rir do próprio fracasso enquanto tomava um chá imaginário com a... Maria Antonieta e a irmãzinha. Calma aí, só um momentinho. Ah, tá. E depois disso tudo, ambos já apanharam da vida o suficiente para fugir da casa do Sid como adultos emocionalmente responsáveis. Mas quer vir aqui me dar uma mão? E parecia realmente que o filme iria facilitar para eles, já que eles tinham conseguido se encontrar com os brinquedos do Andy. Era só atravessar a corda. Mas o filme se lembra que ainda falta 30 minutos de duração. Assassino! Senhor Cabeça de Batata, eu espero que você se foda. Agora, uma das sacadas mais legais de Toy Story são os brinquedos do Sid, que consertam o braço do Buzz, mesmo sendo julgados pelos dois personagens e até por nós mesmos. No fim, eles não são monstros, são só brinquedos quebrados tentando existir do jeito que conseguem, mostrando pra gente que a aparência pode enganar, e enganar muito. Então, o Sid entra em cena. Woody acaba preso assistindo seu substituto virar candidato a fogo de artifício. Mas eu não vou conseguir sem você. Preciso de sua ajuda. Não posso ajudar. Não posso ajudar ninguém. Pro Buzz, se ele não pode salvar a galáxia, ele não serve nem para levantar um caixote.
Você tinha razão, eu não sou um patrulheiro do espaço. Não passo de um brinquedo idiota feito em Taiwan. Olha aí. Buzz aceitou o que ele é, um produto em série. Ele não é único, ele não é o escolhido. Ele é só mais um resultado de uma linha de montagem. E então, Woody diz isso. Ser brinquedo é bem melhor do que ser um patrulheiro do espaço. Tá bom. Olha, naquela casa tem um garoto que acha que você é o maior. E não é porque você é um patrulheiro do espaço. É porque você é um brinquedo. É o brinquedo dele. Aqui podemos ver o Woody falando sobre identidade. O seu valor não vem do que você faz ou o que falaram que você tinha que fazer. Vem de quem você é para alguém. É a transição da utilidade para o pertencimento. O valor deles está no nome escrito na sola do pé. Eles não pertencem a uma função. Eles pertencem a alguém. Você é um brinquedo legal. Pra dizer a verdade, legal até demais. Que chance tem um brinquedo como eu contra um boneco com movimento como você? Porque o Andy ia querer brincar comigo. Se tem você. Aqui, o Woody finalmente admite que o ciúme dele era, na verdade, uma insegurança profunda de ser inferior. E ele se diminui para levantar o Buzz, virando o amigo que a gente precisa no fundo do poço, validando a dor do outro enquanto expõe a sua própria ferida. E depois de toda essa dose cavalar de vulnerabilidade, o jogo muda. Eles entendem que, se o mundo é cruel o suficiente para descartá-los, eles vão ser corajosos o suficiente para quebrar a única regra sagrada. Eles se revelam, recrutando os brinquedos mutantes e, olha o meu Miranha ali, e traumatizando o nosso querido Will Poulter. Podemos ver a conclusão desse trauma em Família do Bagulho. E depois de grandes cenas de perseguição, carros velozes, referências, cachorros meio feios e... Ué, John Cena? O foguete acende. É tudo ou nada. Essa é a parte onde nós explodimos! Não desta vez! A gente passa a vida tentando voar, tentando alcançar as estrelas por conta própria, tentando ser o cara indispensável. Mas às vezes, a única forma de chegar onde a gente precisa é aceitando que estamos amarrados a um foguete prestes a explodir, segurando a mão de alguém que tentou sabotar a gente na semana passada. Bom, não tão específico assim. Está voando! Isto não é voar, isto é cair com estilo. Cair com estilo. Guarde essa frase. Porque no final do dia, é isso que nos resta. Mais cedo ou mais tarde a gente vai cair. Woody aceitou que não precisa ser o único para ser importante. E o Buzz aceitou que ser de Taiwan não diminui o que ele é. Eles não podem mudar o fato de que são substituíveis. Afinal, o Andy vai crescer, vai ganhar novos brinquedos no Natal e um deles é um cachorro que vai roubar todo o tempo que ele tem. Mas eles conseguiram mudar a forma como encaram essa queda. Não estão caindo sozinhos. Toy Story não é um filme sobre amizade de desenho animado. É sobre o luto de alguém que a gente achava que era e o nascimento de quem a gente realmente pode ser. Quando você deixa de ser necessário para alguém, seja um ex-amor, um chefe ou um grupo de amigos, o mundo não acaba. Você está apenas começando um novo capítulo. A verdade dói, mas liberta. Você vai ser trocado. Eu vou ser trocado, essa legenda aqui embaixo vai ser trocada e o seu Buzz de hoje vai ser o Woody analógico de amanhã. Mas o que sobra da gente quando o nosso lugar na vida dos outros se apaga é saber que fizemos parte da história de alguém. Que o nosso valor não está no laser ou no chapéu do xerife. Não precisamos de asas para chegar ao infinito. A gente só precisa de alguém que ainda queira escrever o nome na nossa bota, mesmo quando a nossa tinta começa a apagar. Afinal, o tempo vai passar. Os anos vão confirmar. E as 3 palavras que eu proferi. Amigo, estou aqui.